Olá, olá vocês aí. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. Pois é, estou aqui em mais um vídeo no nosso canal Serviço Social Facilitado. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, tenho 20 anos de atuação e expertise profissional em diversas áreas. E aqui nesse canal sempre eu estou falando um pouquinho de assuntos, de temas, né, das minhas vivências por esse mundo do serviço social. Então já convido vocês a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho, a deixar o like de vocês, a compartilharem esse vídeo, porque faz toda a diferença para o crescimento e fortalecimento do nosso canal. Eu hoje estou como técnica socioambiental, atuando em intervenções e implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais aqui do interior da Bahia, mais especificamente na região da Chapada Diamantina, da bacia do Rio São Francisco e da bacia do Rio Parnamirim, uma área bem extensa que eu percorro. E sempre aqui eu estou procurando enaltecer, fortalecer, tirar dúvidas. Muita gente entra em contato comigo para poder tirar dúvida e eu amo, eu adoro. Então vem comigo porque hoje vamos falar do prontuário SUAS, do prontuário do Sistema Único de Assistência Social. Pois então, vamos lá, né? Eu já retratei aqui em vários vídeos, eu fiz um vídeo anterior a esse falando do prontuário de um contexto geral, né? Do nosso prontuário enquanto assistente social, que é um prontuário único, muitas das vezes são outros profissionais que manuseiam, não existe um prontuário específico do serviço social. E eu sempre gosto de retratar que é de suma importância, né, a gente saber fazer a redação correta, saber retratar tudo corretamente, né, do que foi avaliado, do que foi discutido, do que foi conversado, da nossa intervenção feita junto com aquele usuário na folha de evolução. Eu já retratei que eu já fui coordenadora de CRAS, já fui técnica de CRAS. E logo quando eu estava, né, saindo da vertente da assistência social, onde eu tinha passado, né, no processo seletivo para servir a Marinha do Brasil, foi no ano de 2013, que é onde foi implantado o prontuário único, né, tanto para o CRAS quanto para o CREAS. Então, eu peguei o processo de capacitação, o meio físico, que chegou caixas e mais caixas, né, do prontuário. Eu sempre gosto, porque eu sou nostálgica, recordar é viver. E eu trouxe esse, né, eu me desliguei do serviço, ele tá em branco, não tá preenchido, nada. E eu trouxe ele do serviço onde eu era, né, técnica social, eu trouxe ele de recordação, né, porque eu me desliguei do serviço em outubro, né, onde eu tinha passado no processo seletivo, então eu só peguei a capacitação, as orientações e o prontuário, o meio físico. Aí o que foi que eu pontuei aqui em referência ao prontuário do SUAS? O prontuário do Sistema Único de Assistência Social é um instrumento nacional de registro do trabalho social com as famílias. No vídeo anterior eu falei que quando o CRAS, quando os centros de referência foram implantados, não se pensou em nenhum instrumental. Então, cada CRAS tinha o seu instrumental elaborado pelas técnicas. E eu reporto aqui uma situação para vocês de um CRAS que eu assumi, né, como técnica. Já tinham passado outras profissionais, elas já tinham elaborado, então eu
aproveitei, né, não quis modificar, e eu aproveitei o que elas já tinham feito. E lá a sistemática, né, quando eu digo que cada profissional tem a sua sistemática, a sua forma de trabalhar, lá os prontuários, né, todos em meio físico, em pastas suspensas, ficavam em arquivos na sala do coordenador. E uma característica era que abrir um livro ATA, aonde cada usuário foi classificado por número 1, número 2 e assim por diante. Então, quando tinha um usuário número 10, então eu ia lá no livro, a auxiliar administrativo ia lá no livro, procurava o número 10, ia lá na gaveta onde estava de 1 a 10 e pegava o prontuário, né? Então era classificado por número. Isso para mim me incomodou. Eu não gostava de trabalhar dessa forma. Eu prefiro em ordem alfabética. Classificar a pessoa por nome, cada um tem o seu nome, e na hora de buscar se tornaria mais fácil. Até eu conseguir, né, fazer, né, conversar com o coordenador, com a psicóloga, com o auxiliar administrativo, que a gente precisava utilizar dessa formatação, deu um maior trabalho. E assim ficou bem melhor, porque muitas das vezes ficava lá procurando, e nada de achar. E por ordem alfabética fica muito, para mim, na minha visão, e depois a gente observou isso, ficava muito mais fácil em a gente classificar por ordem alfabética para poder localizar. E nesse mutirão de organização dos prontuários que nós fizemos, encontramos muitas pastas vazias, sem nada, sem uma ficha sequer, sem uma evolução sequer, e assim por diante. Então, até organizar isso, né, deu um maior trabalho. Então, continuando aqui, a oferta do SUAS organizou os serviços socioassistenciais por meio de quê? Da tipificação nacional dos serviços, considerando níveis de proteção, que são duas proteções, a PSB, a Proteção Social Básica, e a PSE, a Proteção Social Especial. E, nesse contexto, o prontuário SUAS orienta, propõe padrões para registro de informações do trabalho social com as famílias, realizado pelos equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em todo o Brasil. Então, o prontuário, ele é o quê? Uniforme. É o mesmo prontuário no Brasil como um todo, em todos os CRAS e em todos os CREAS. A responsabilidade pela oferta dos serviços de acompanhamento familiar pelo PAIF e pelo PAEF é de competência governamental, devendo ser ofertado obrigatoriamente em equipes de referência do CRAS e do CREAS, respectivamente. Já o serviço de acolhimento, chamo atenção aqui para vocês, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes pode ser ofertado tanto pelo poder público, em parceria com organizações da sociedade civil, e nas modalidades de acolhimento familiar e institucional. Então, o serviço, né, de acolhimento de crianças e adolescentes, eles são ofertados por organizações sociais, ou seja, entidades sem fins lucrativos, as chamadas ONGs, através, né, de área de abrangência do CRAS. Então, para cada serviço, tanto de área de abrangência quanto do CRAS, quanto do CRES, ele precisa estar vinculado. O prontuário SUAS é um importante instrumento técnico para apoiar o trabalho realizado pelas equipes de referência dos serviços de proteção básica e de proteção especial. A utilização de prontuário estruturado, ele vai possibilitar a qualificação, a
e a sistematização das informações sobre as famílias e os indivíduos atendidos ou acompanhados, contribuindo para a organização das informações necessárias ao trabalho social, com vistas ao planejamento das ações, avaliações propostas, acompanhamento da evolução, os encaminhamentos realizados, os resultados do trabalho realizado com a família e com os indivíduos. Então, no prontuário, ele vai estar toda a vida do usuário daquela família. Todos os atendimentos, todos os encaminhamentos, a evolução, as ações, né? Tudo que foi proposto para aquele usuário, para aquelas famílias, as metas alcançadas, que é importante. A gente sempre tem que trabalhar com protagonismo e emancipação do usuário. Isso significa o quê? O usuário, ele é protagonista da história dele. E a emancipação é ele sair daquela condição que ele se encontrava inicialmente, quando ele buscou o serviço, quando ele veio até o serviço, quando ele veio até você profissional. E nesse lapso de tempo, nesse espaço de tempo, o que foi que melhorou? O que foi que progrediu? O que foi que evoluiu? Então, nós, assistentes sociais, sempre devemos trabalhar nessa perspectiva do usuário ser protagonista da sua história e buscar a sua emancipação. Então, além disso, as informações do prontuário SUAS subsidiam as ações da vigilância socioassistencial, que contribui para a identificação e redução de situações de riscos e vulnerabilidades. E, como preencher o prontuário SUAS, o meio físico, esse meio físico, porque além do meio físico tem o meio digital também, a gente vai chegar nessa parte. Então, o prontuário físico é a versão para impressão, disponibilizada pelo Ministério para todos os municípios do nosso país. É um instrumento técnico que tem como objetivo o quê? Contribuir para a organização e qualificação do conjunto de informações necessárias ao diagnóstico, planejamento, acompanhamento do trabalho social realizado com as famílias e indivíduos, acompanhada pelas equipes de referência do CRAS e do CREAS. E por meio do prontuário físico, as unidades CRAS e CREAS é possível registrar as informações, demandas trazidas pelas famílias, bem como detalhar quais ações, serviços e encaminhamentos ofertados aos usuários e às usuárias pela equipe. Então, tudo que nós fazemos com as nossas famílias, devem estar ali registrado no prontuário do SUAS. Então, uma dica aqui importante para vocês, O prontuário físico deve ser aberto para cada família e indivíduo que foi inserido no acompanhamento do serviço, ou seja, somente para acompanhamento, para aqueles usuários que vão ficar em acompanhamento, que estão em acompanhamento. Nos casos dos atendimentos das equipes CRAS e CREAS, deve-se utilizar os meios menos complexos, incluindo a versão eletrônica do prontuário SUAS, também deve ser disponibilizada pelo Ministério, ao qual, consta lá no sistema. Então, o prontuário físico é esse que chega, Antes chegava, o próprio Ministério mandava as caixas. Hoje, provavelmente, o próprio serviço deve imprimir. Uma outra dica também, para o correto preenchimento do prontuário SUAS, o meio físico, ele não deve ser preenchido de uma só vez, como se fosse um questionário. Chama atenção para vocês essa parte, Não é porque o prontuário chegou que ele tem que ser preenchido por completo.
Se vocês forem folhear, forem observar, né, no próprio site do Ministério, você consegue visualizar, né, para ter uma ciência, uma noção. Ele não é para ser preenchido todo de uma vez só. Tem questões que o preenchimento dele é o quê? É gradativo, é o passo a passo. Pelo contrário, é preciso preencher gradativamente no decorrer do acompanhamento e, se possível, durante as visitas técnicas a serem programadas com as famílias e os indivíduos em acompanhamento. Chama a atenção de vocês também em referência às visitas, né? As visitas domiciliares, visita social domiciliar, são visitas agendadas. As visitas não têm caráter de investigação, não somos investigadores. Quando vamos fazer uma visita, agendamos previamente com o nosso usuário e o nosso objetivo ali é lembrando que todas as visitas precisam ser agendadas e planejadas. É fundamental que as anotações do prontuário contribuam com a evolução do acompanhamento em uma relação natural entre a família e o indivíduo e a profissional e a equipe, por meio da escuta qualificada e de um diálogo positivo com aquele usuário, com aquela família. Então, temos sim que fortalecer os nossos laços com os nossos usuários, com aquela família que você está acompanhando. Temos que ter uma comunicação positiva, um diálogo positivo, uma comunicação clara. E quando for questão de visita, devemos nos planejar e fazer aquela visita previamente agendada. Então, eu chamo a atenção aqui para vocês que, devido ao prontuário físico conter detalhamentos de especificidade das famílias acompanhadas, a equipe precisa mantê-lo em sigilo. Tem a questão do sigilo também, que eu reportei no vídeo 1. Assim, recomenda-se que o prontuário físico seja manuseado somente pelos técnicos de referência da família. Além disso, as equipes de referência dos serviços formados por profissionais com graduação elencados na Resolução 17 de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social devem observar a devida guarda e arquivamento dos prontuários preenchidos durante o acompanhamento familiar. Então, é naquela perspectiva. Só tem acesso aos prontuários os técnicos de referência do CRAS, o assistente social e o psicólogo. Esse prontuário ele tem que ficar arquivado em uma sala arquivo, guardado, trancado. Não é para todo mundo ter acesso, não é para outros profissionais chegar e folhear e ver o que é que fez, o que é que deixou de fazer, não é para isso. Todas as informações que vão constar aqui é de uso restrito dos profissionais, dos técnicos do CRAS. Me desliguei do CRAS. Consegui um emprego em outro município que está pagando melhor, me desliguei daqui do município A e fui para o município B. Quem for chegar, o técnico que for chegar, sim, ele pode ter acesso. Nesse espaço de tempo que ficou sem profissional, né, ficou sem assistente social, sem o psicólogo, sem os dois, ninguém pode mexer. Né? A gente bem sabe, principalmente eu, né, tenho experiência, tenho propriedade para falar, porque sempre trabalhei em cidades pequenas aqui do interior. E eu já passei por cada situação, porque se eu não tivesse, né, a oratória boa e o conhecimento, né, o povo ia deitar e rolar em referência, né, a todo o contexto da assistência social que eu já vivenciei. Então, é importante. Então, quais são as informações contidas no prontuário, né, no prontuário físico, tanto para o CRAS e para o CRES? Lembrando que é o mesmo prontuário, é o prontuário SUAS, né? Ele é o mesmo tanto do CRAS quanto do CRES. Então, vai ter o nome da pessoa de referência da família, né? Que muitas das vezes é o chefe de família, é o mantenedor da família, que muitas das vezes é a figura, né, da mulher,
da mãe. Vai ter o registro simplificado dos atendimentos, identificação das pessoas de referência e o endereço da família. Eu sempre reforço quanto à questão do endereço, do contato telefônico, informar, olha, o usuário muda constantemente. Hoje está aqui, hoje está ali, né? Quando você vai ligar, você não consegue falar, porque mudou de número de celular. Eu sempre fazia isso. Olha, se caso você viesse mudar de rua, de bairro, né, de cidade, comunique. Se você trocou de celular, também nos comunique para a gente atualizar. É de suma importância estar com os dados do usuário, principalmente endereço e contato telefônico atualizado. Forma de ingresso na unidade, o motivo do primeiro atendimento, isso também é primordial, que eu retratei no outro vídeo também. Né? Ele chegou como? Foi encaminhado de outro serviço, foi buscativa, foi demanda espontânea, tudo isso é importante também retratar. Condições de habitabilidade, né? Condições habitacionais da família, de educação, de trabalho, fonte de renda, saúde, saber se tem alguém da família que tem alguma comorbidade, as doenças e assim por diante. É importante também saber o acesso aos benefícios eventuais que tem, né? Quanto à questão da convivência familiar e comunitária, participação de serviços, programas e projetos, situação de violência ou violação de direitos, histórico de cumprimento de medida socioeducativa, que nesse caso se aplica somente ao CREAS, né? Ao Serviço de Proteção de Média Complexidade, histórico de acolhimento institucional, se caso tiver, planejamento e evolução do acompanhamento familiar. Então, quando a gente vai fazer aquele acompanhamento daquela família, a gente precisa planejar, precisa ter, né, todas as tratativas de uma forma clara, né, precisa, né, de como vai fazer aquele acompanhamento, a periodicidade do acompanhamento e assim por diante. Cada contexto em tela, né, é uma sistemática diferente. Por isso que eu digo, o nosso caminhar, os nossos instrumentais, tudo que nós produzimos não é receita de bolo. Cada família, cada indivíduo, cada ser tem a sua particularidade. Os casos, eles podem ser até parecidos, mas iguais nunca serão. Então, a gente não pode adotar a nossa receitinha de bolo com a família A para a família B e para a família C, porque são contextos, são indivíduos diferentes. E, continuando, ainda, né, deste campo, há o espaço para o registro mais detalhado da evolução do acompanhamento familiar. A cada anotação é importante que o técnico de referência coloque o que eu já pontuei no vídeo anterior, data, carimbe e assine, garantindo assim o registro do acompanhamento no tempo e que subsidiem ações a serem realizadas, tomadas. Então, aqui, né, na parte que tem, né, que é a parte da evolução, você vai, né, assinar, datar e carimbar. Tudo isso precisa ser registrado, precisa ser, né, feito dessa forma. Aqui tá bem escrito, ó, evolução do acompanhamento familiar. Então, tem as linhas para você escrever, né, que aqui nesse caso, como eu falei, né, que muitos profissionais gostam de digitar e colocar no prontuário, aqui já não se aplica, porque tem o espaço para você preencher. Então, aqui você vai fazer a sua evolução, vai datar, assinar e carimbar. É importante. Em hipótese nenhuma, a gente pode fazer a evolução e não datar, nem assinar, nem muito menos carimbar.
E ainda nesse campo, né, do registro sintético da avaliação de resultados do acompanhamento familiar. Deve ser preenchido com a periodicidade estabelecida em conjunto com a família acompanhada, indicado ocorrer no mínimo a cada 6 meses obrigatoriamente, sempre que houver desligamento de uma família. Que muitas das vezes, né, a família, ela própria não quer fazer mais parte do serviço, não quer ser mais acompanhada. Acontece, né? Eu já tive casos de família querer ser desligada. Que aí, nesse caso, não é uma alta social, né? Que eu vou até fazer um vídeo falando de alta social. Nesse caso, é um desligamento, a família solicitou. Então, é importante você registrar o motivo que aquela família quer ser desligada, o porquê que ela quer ser desligada. Quando foi a última vez que ela compareceu ao serviço? Se no traçado do planejamento, do acompanhamento familiar, se houve falta, se teve melhoria, se não teve, e assim por diante. E o formulário de controle de encaminhamentos. Nesse campo é uma tabela de códigos para subsidiar os encaminhamentos a serem realizados, para os quais deve informar a data e o responsável pelo encaminhamento. Então, você, profissional, que encaminhou, você encaminhou para qual serviço, com qual objetivo, colocar a data também, que é importante, tudo isso é importante registrar. E agora falando do prontuário eletrônico, porque ele tem o meio físico e o meio eletrônico também, que é no sistema de lá do MDS para a gente colocar as informações. Então, o prontuário eletrônico do SUAS, na mesma perspectiva do físico, oferece alguns benefícios tanto para os profissionais quanto para os gestores da assistência social. Como, por exemplo, o fato de possuir um preenchimento simplificado, ele já é bem mais simples do que o prontuário físico, podendo ser acessado por mais de um técnico ao mesmo tempo e subsidiar ações de planejamento e vigilância com os indicadores produzidos pelos relatórios. O prontuário eletrônico ou prontuário simplificado do SUAS possui informações mais gerais, mais amplas. A vantagem é que é possível acessá-lo de qualquer lugar, até mesmo de casa, para conseguir verificar os dados da família ou do indivíduo, caso tenha necessidade. O prontuário eletrônico é objetivo, não dispõe de campos para o registro das informações complexas, consideradas sigilosas e que deve contar somente no prontuário físico. Importa mencionar que as informações sigilosas são especificadas somente no prontuário físico. Caso a família precise mudar de município, de unidade, ela pode solicitar a cópia do documento, que o usuário, né, do nosso serviço, ele pode sim, mediante o preenchimento, né? Acontecia isso muito lá na Marinha, que o militar ele solicitava a cópia do prontuário dele. Então, tinha um formulário que ele preenchia solicitando a cópia, né, do prontuário dele. Ele protocolava essa solicitação no setor responsável por pegar toda essa parte de papel de solicitações. E, mediante essa solicitação, era entregue a cópia do prontuário dele e, na hora de entregar, também ele assinava um documento que estava recebendo essa cópia. Então, nós, né, enquanto estrutura física, enquanto unidade, né, o usuário tem esse direito de solicitar a cópia dele. No meu caso específico, lá na Marinha, quando eu atuava no CRAS, eu nunca vivenciei essa situação. Mas lá na Marinha acontecia muito isso. Então, era justamente para o militar, né, que entrava com ação judicial contra a instituição, solicitando a movimentação dele ou a permanência dele por motivo social.
né? Esgotado todas as possibilidades dentro do âmbito da instituição, ele partia para a esfera civil, né? Então, ele constituía um advogado e ele queria essa cópia dos prontuários. Por isso que eu reforço aqui a importância, né, de ter tudo redigido, tudo cronologicamente registrado no prontuário do militar, né, no caso específico lá da Marinha, porque muitos entravam na justiça. Então, imagine, você tem um prontuário todo bagunçado, não tem ordem cronológica de nada. Então, quando vai para a mão do advogado, quando ele vai fazer a juntada dele e vai, né, em frente ao juiz, isso também é avaliado. Então, é importante. Então, o acesso ao prontuário eletrônico, né, como eu reforcei, é restrito aos profissionais com graduação de nível superior atuante no Sistema Único de Saúde. De saúde é ótimo. No Sistema Único de Assistência Social, por meio do SUAS, no site do Ministério da Cidadania, né, do Desenvolvimento Social, Família, nananã, que toda hora muda de nome. Disponibiliza o cadastro dos gestores da assistência social dos municípios e, a partir do acesso aos sistemas, os gestores locais cadastram as equipes. Então, vai estar cadastrado o gestor da pasta, né, o secretário municipal de assistência, e ele vai cadastrar quem são os técnicos. E eu chamo a atenção também que muitas das vezes, né, principalmente eu falo da realidade aqui, a maioria dos profissionais dos CRAs, de uma forma geral, são raríssimos CRAs que têm profissionais concursados. Todos são contratos, né, são prestadores de serviço. Então, a rotatividade, a mudança de técnicos é muito grande. Então, muitas vezes está cadastrado lá o nome. Eu falo que já aconteceu isso comigo. Eu saí do município quando eu solicitei meu desligamento, que me desvinculasse de tudo que tinha meu nome no sistema do MDS. E quando eu estava em outro município que eu fui acessar, ainda constava meu nome lá, do município anterior que eu estava. Né? Então, isso dá trabalho, isso pode acarretar algum óbice, né? Se tiver alguma auditoria, o Ministério Público e assim por diante. Então, é importante também, né, a gente ter essa ciência de quando a gente se desligar do município, solicitar ao gestor formalmente, nada de boca, que ele faça, né, a retirada do seu nome, desvincule você, né, de tudo que você está vinculado. E, né, para a gente finalizar o nosso vídeo, né, porque o prontuário, né, em si, o que vale, né, o que tem a maior, como eu posso dizer, o maior subsídios é o prontuário físico. O prontuário digital são para algumas colocações, algumas pontuações e somente os técnicos têm, né, competência e qualificação para acessar e manusear. O prontuário SUAS colabora com a organização e qualificação das informações necessárias ao diagnóstico, planejamento e acompanhamento do trabalho social com as famílias. As equipes de referência do Serviço de Assistência Social, em especial o CRAS e o CREAS, por meio do PAIF e do PAEF, precisam dotar-se da utilização de um instrumental como o prontuário físico do SUAS. Para quê? Para fortalecer a relação com as famílias e promover avanços no processo do acompanhamento. Portanto, o correto preenchimento do prontuário, tanto na versão física ou na versão eletrônica, que é online, né, é importante para suprir o profissional de informações para acompanhamento dos usuários. Esse documento é essencial e agiliza o trabalho das equipes de referência que ofertam um atendimento, né, de qualidade aos usuários e às usuárias do SUAS, ao nosso público de uma forma geral. Então, eu digo aqui para vocês, Paula, eu vou atuar no CRAS, né? Nunca preenchi um prontuário na minha vida, não sei para que lado vai. Aqui no YouTube tem tutorial de tudo, de um tudo. E no próprio site do Ministério do MDS tem o passo a passo de como você preencher. E uma dica aqui que eu dou para vocês. Tudo que eu não sei, que eu nunca fiz,
que eu nunca manuseei, que eu nunca preenchi, eu sempre procuro me apropriar antes de fazer. Eu nunca pego, é a primeira vez, né? Como eu pontuei aqui, né? Eu trabalho na hora socioambiental, eu estou utilizando o tablet, né, para manusear o Kobo, né, que é o programa, é o software que eu utilizo. Nunca tinha utilizado, já tinha mexido em outros softwares na minha vida, mas o Kobo não. Além de ter a capacitação, né, que foi para todas as técnicas, aprender a manusear o Kobo, lá eu pedi, né, se a gente não poderia preencher alguns questionários, alguns perfis, né, da comunidade para poder se apropriar. A fiscal autorizou, ela fez isso com todas nós que estávamos participando da capacitação, e mesmo depois eu ainda fui mexer quando eu cheguei em casa. Para quê? Para me apropriar, para ter propriedade, para não ter medo na hora. Valendo! Conseguir fazer. Para na hora do valendo a gente não ficar inseguro. E o que eu sempre digo, tá com dúvida? Pergunte. Tá com dúvida? Procure sanar a sua dúvida. Tá com dúvida? Procure resolver a sua dúvida. Nunca na vida de vocês, enquanto profissional, façam nada em equipamento e serviço, qual for, com dúvida. Eu, apesar de ter muita expertise profissional, eu tenho dúvidas também. E quando acontece isso, eu faço o quê? Eu pergunto. Pergunto para as colegas, pergunto aos universitários, né? Eu sempre pergunto. Eu tenho uma rede de colegas, uma rede de apoio muito fortalecida, que sempre um ou outra está com dúvida e a gente faz o quê? Conversa entre si, se comunica entre si para poder resolver. Tá joia? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo enorme porque eu falo demais, misericórdia, mas aqui é tudo feito com muito carinho, sempre para retratar, fortalecer e enaltecer a nossa categoria, né? Eu sou apaixonada pelo que faço, não me vejo fazendo outra coisa a não ser atuando como assistente social. E paz e bem para todos nós. Deixa aqui da onde você fala. Você já tinha ouvido falar no Prontuário SUAS? Conhecia o meio físico? O meio digital você já deu uma fuçada? Você já tinha ouvido falar? Da onde é que você fala? Você atua em qual área? Deixa aqui para mim porque eu quero saber. Você é profissional? É estudante? Diga aqui para mim também porque eu quero saber. Já encontrei várias conterrâneas, eu sou de Salvador. Falo de Salvador e você é da onde? Conte aqui para mim também porque eu quero saber. Um beijo, paz e bem para todos nós e até o próximo vídeo.